Então, pessoal, boa noite. Iniciando aqui a nossa sexta aula, né, do curso de Linguagem de Programação Orientados a Objetos 2. Na aula de hoje, eu tinha preparado aqui para a gente falar sobre agregação, só que acabou que meio que eu falei sobre agregação na aula passada, né, junto da composição, né, porque eu achei que ia ficar mais clara a diferença, né, falando naquela aula, né. Então, basicamente, na aula de hoje, vocês já sabem, né, o conteúdo, né, que a gente viu na aula passada. A gente vai fazer um outro exemplo aqui. Se eu não estou enganado, na próxima aula a gente vai ver polimorfismo, que é também um conceito bastante importante de orientação a objetos, e na última aula dessa unidade a gente vai fazer uma revisãozinha de tudo que a gente viu, né? Outra coisa também, né, vocês tiveram a prova esse final de semana agora, então eu vou tentar. Amanhã é feriado aqui em Mossoró e sexta também. Amanhã eu não sei se eu consigo corrigir, mas eu vou tentar na sexta-feira, se eu não me engano é dia 3, né? Já corrigir e colocar a nota de vocês, ok? Então, vamos iniciar aqui, né? A agregação, né, ela é uma relação entre classes, né? Onde uma classe ela contém a referência para objetos de outras classes, né? E ela é uma relação mais fraca. A gente viu isso, né? A gente viu que tanto a composição quanto a agregação é como se uma classe ela fosse composta, um objeto, né, ele fosse composto por outros objetos, né? Então, assim, um objeto não necessariamente ele tem só tipos primitivos, né? Ele pode também ter outros objetos. Ok. A gente viu que na composição, quando o objeto todo ele é destruído, os objetos partes também são destruídos também, né? Aqueles objetos que compõem aquele outro objeto. Já na agregação, não. Né? O objeto, quando o objeto todo ele é destruído, o objeto parte ele ainda continua a existir. Então, para a gente fazer essa relação mais fraca, no Java, né, a gente utiliza a estratégia de instanciar esse objeto fora da classe, tá? E passar apenas a referência dele como parâmetro, né? Seja no construtor ou seja em um método específico que você for criar. Então, é basicamente isso, né? Lembrando, pessoal, que a primeira atividade ela foi tranquila, né? Foi só de UML, fazer o diagrama e tal. Mas a próxima, né? A próxima atividade ela já vai ser uma atividade que eu vou pedir um exemplozinho de código, né? Com esses conteúdos que a gente viu na unidade 2, né? Incluindo o de polimorfismo, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, vamos aqui, deixa eu apresentar aqui o compilador aqui. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Pronto, acho que está aparecendo, né? Então, basicamente, no exemplo que eu quero mostrar para vocês agora de agregação, a gente vai ter como se fosse uma biblioteca e livros, né? Só que no nosso exemplo aqui, o livro ele existe mesmo que a biblioteca não exista. Ou então, assim, que a biblioteca, quando ela está fechada, o livro ele continua existindo. Seria mais ou menos esse o raciocínio, né? Então, primeiro aqui, né, eu vou criar aqui uma classe chamada livro. Lembrando aqui que de colocar o ponto Java aqui, né? Classe chamada livro, vou criar a classe aqui. Esse livro. Aqui, esse livro eu vou fazer apenas um atributo, né, que é o atributo título. Então, o título, ele normalmente é um campo de texto, né? Então, string título, certo? E aqui eu vou criar um construtor que vai receber esse título, tá? E já vai colocar essa informação no objeto que for criado. Então, aqui eu vou criar um construtor, livro, certo? Aqui eu vou receber um título como parâmetro desse construtor e vou esse parâmetro, esse título do parâmetro que eu recebi no construtor, vou atribuir ao atributo aqui da nossa classe, né? Então, diz.título. Esse diz aqui é para você referenciar tudo que é da classe, tá? E aqui vai receber o título, porque você veja que se você não tivesse diz, o compilador ele não iria saber, né? Título recebe título. E aí, que título é o quê, né?
Então, quando você coloca esse diz.título aqui, você diz que esse aqui é o da classe e esse aqui, obviamente, é o do parâmetro. Né? Vou rodar aqui para ver se não deu nenhum erro. Ok. Vou criar aqui um objeto aqui da classe livro, livro igual new livro, ponto e vírgula, e aqui eu já vou passar o nome do livro, né? Eletricidade e magnetismo. Por exemplo, né? Aqui eu vou rodar aqui para ver se está tudo ok. Então, está tudo ok, certo? Então, aqui, uma classe normal, um objeto normal, sem muito segredo. Agora eu vou criar aqui uma nova classe, que é a classe chamada biblioteca. Biblioteca.java. Que vou criar a classe public class biblioteca. Opa. Pronto, e essa classe biblioteca, ela teria outros atributos, né, obviamente, mas ela teria, mas o que a gente quer demonstrar que é o atributo livro, né? Então, ela é um atributo, vai ser um atributo da classe livro, que tem um livro, certo? E aqui no meu construtor da biblioteca, eu vou receber um livro como parâmetro. E o livro da minha classe, eu vou atribuir, né, ao livro que eu recebi como parâmetro. Pronto. Então, vendo aqui se não está tudo ok. Sempre vão, quando vocês estiverem fazendo, sempre vão compilando, sempre que você faz um códigozinho, compila, porque aí se ele der erro, você sabe exatamente mais ou menos onde foi que você errou, né? Se você copia muito código de algum chat GPT da vida e tal, esquece algum ponto e vírgula, ele dá erro, às vezes você fica procurando e não vai achar. E fazendo devagarzinho é mais fácil dar certo. Então veja que qual é o grande segredo da agregação aqui no Java? Veja que esse livro aqui, ele não é instanciado aqui dentro dessa classe, seja dentro desse construtor ou dentro de outro método, né? Resumindo, né? A instância dele, ou seja, o new livro, ele não vai estar em nenhum local dentro dessa classe aqui, muito pelo contrário, ele vai estar aqui, veja que a instância dele está aqui, e é apenas passado a referência dele, né, como parâmetro no construtor. Então, por exemplo, se eu criar aqui o nosso objeto biblioteca, igual new biblioteca, eu posso passar esse meu livro como parâmetro. Opa, foi que eu digitei errado aqui. Então, aqui não deu nenhum erro. Então, veja que eu instancio fora e passo como parâmetro. Na composição, você teria a instância dele aqui dentro ou dentro de um outro método. Né? Então, basicamente, é isso que difere a agregação da composição no Java. Né? Conceitualmente, a gente tem aquele conceito diferente. Então, só para finalizar o exemplo aqui, né? Se eu quiser imprimir aqui o título desse livro da biblioteca, né? Então, eu faria biblioteca, biblioteca.livro.título. Título. E aqui ele aparece eletricidade e magnetismo. É óbvio, pessoal, que uma biblioteca ela não tem só um livro, né? Então, o certo aqui era você criar uma lista, né? Uma lista de livros, né? Só que como a gente não vê aqui como é que cria essas listas, aqui o exemplo é só com um livro só. Mas na prática, no Java, você teria algo como a gente usa muito para fazer lista, né? A objetos da classe list. Tem também uma classe também que é muito usada, que é a classe ArrayList, que também é muito utilizada. Essa classe aqui, ArrayList, a gente também utiliza para criar listas, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a gente tivesse aqui, não fazendo só esse exemplo, né? Tivesse um sistema real, na realidade, provavelmente isso aqui seria um ArrayList de livros, né? E quando você carregasse do banco de dados, aí você atribuiria a cada linha do banco um array, né? Uma posição do array aqui.
E lá na tela você faria uma interação e mostraria tudo, tá? Então, assim, inclusive eu posso até depois ver uma aula só para manipular a lista, que eu acho interessante também. Vou ver se dá tempo. Mas basicamente é isso, tá? Vou parar a gravação aqui. A aula de hoje ela é bastante simples e rápida, porque a gente já tinha visto esse conteúdo, né, na aula passada, então acabou que eu não vou me estender muito aqui não, ok? Um abraço e qualquer dúvida, entrar em contato via Moodle, por e-mail, etc.